Olá, paz do Senhor Jesus, meu nome é Geraldo Ávila, sou pastor dirigente da Igreja Brasil para Cristo em Terra Preta, município de Mairiporã. Sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, há 11 anos nós estamos exercendo o ministério pastoral. A nossa formação, nós somos formados pelo Instituto Bíblico Brasil para Cristo, o curso pleno em teologia, e sou casado, pai de 3 filhas, casado com Karina Ávila, pai de Gabriele, Emanuele e Sofia, casado há 22 anos, e nós vamos aqui falar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre valores, que é o tema do nosso Apacentai de 2023. Nós vamos falar sobre ética judaico-cristã, uma série de 11 episódios. Então eu convido você para a gente fazer uma imersão na palavra de Deus, para a gente rever conceitos e valores importantes para a nossa vida. Então eu te convido a participar junto conosco dessa série. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Nós cristãos, nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. O apóstolo João, em sua primeira epístola, deixa claro que um verdadeiro cristão é conhecido por 3 provas. A prova doutrinária, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na palavra de Deus. A prova moral, né? Essa é a segunda prova que nos identifica como cristão. A prova moral, a obediência aos mandamentos de Jesus. E a prova social, amar o próximo como evidência de nosso amor por Deus. Então nós estaremos falando sobre esses valores importantes para a nossa vida. E nós como cristãos, nós devemos ser sal e luz nesse mundo caótico, nesse mundo que se perdeu, que perdeu os valores, né? Um mundo que está imerso no relativismo. E a palavra de Deus, mais do que nunca, tem sido combatida, e alguns, até teólogos e pastores, dizem que ela é arcaica, ultrapassada, mas nós cremos nas Escrituras como inspirada pelo Espírito Santo. E como o próprio Jesus disse, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então participe conosco desse tema extremamente importante, dessa série que nós estaremos falando sobre essa ética judaico-cristã, para que nós tenhamos uma família abençoada, uma igreja abençoada e uma sociedade abençoada. Nós precisamos olhar para as Escrituras, nos aprofundar nas Escrituras e permitir ser guiados por elas, para que possamos ser protegidos, né? A palavra de Deus é uma cerca, não para podar a gente, mas para mostrar para a gente que nós temos alguns limites que nós não podemos ultrapassar para a nossa própria proteção e alegria. Te convido então a participar semanalmente desse programa Conectados com a Palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, aguardados, ele vem buscar. Yeshua, Messias aguardado, ele vem me buscar. Quantos estão aguardando a volta do Messias? Quantos estão desejosos pela volta do Messias? Eis que o Senhor está voltando, mas Ele primeiro está limpando a sua casa. A casa dele é a nossa vida, a habitação do Senhor. Deixe Ele limpar a sua vida, deixe Ele limpar o seu coração, deixe Ele trabalhar nas circunstâncias
Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos reiniciar hoje nossos estudos, nosso episódio 6 da série Ética Judaico-Cristã. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre adoração. Tendo em vista que foi-lhe dado uma alma com o propósito de adorar somente a Deus, a depravação empurra em outras direções. Adorar algo ou alguém além de Deus não é o objetivo para o qual o homem foi criado. Nós vamos refletir sobre adoração e o que significa adorar a Deus, o que significa ser um adorador. A palavra adorar, ela significa prostrar, curvar, inclinar-se, prestar serviço. Ou seja, nós precisamos ter a compreensão de quem é Deus, do seu senhorio, entender que nós somos criados por Ele, nós somos criaturas do Senhor e Ele é o nosso Criador. Fomos criados com um propósito divino, e nós devemos nos render ao Senhor, entender Ele como o soberano, aquele que nos formou. E assim, humildemente, devemos nos prostrar e render a Ele adoração, canalizando a Ele toda a glória. Então, adorar não é simplesmente cantar louvores, entoar hinos de adoração, mas adorar é curvar-se, inclinar, curvar-se na ideia, no entendimento de existe alguém superior, alguém que me criou, alguém que eu devo reverenciar. E nós olhamos nas Escrituras Sagradas, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver alguns fatos, né, de pessoas, de homens de Deus que prestaram a Ele adoração. E também nós olhamos para a lei de Moisés, né, quando Moisés sobe ali no Monte Sinai e ele recebe os mandamentos de Deus, ele recebe as tábuas da lei, e ali Deus dá para ele um direcionamento, Deus dá para ele regras de como deveria ser o culto, como deveria ser a adoração, como deveria ser a ornamentação do tabernáculo, como é que seria o dia de adoração, o que incluía essa adoração, né? Então nós olhamos a Bíblia e ali nós vamos ver os rituais que o povo precisava obedecer para poder adorar. O sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas precisavam se adequar a essas ordens, a essas regras estabelecidas por Deus, para que a adoração tivesse valor, para que a adoração fosse aceita pelo Senhor. Então, se você olhar, nós não vamos ter tempo para poder esmiuçar como era a adoração no Antigo Testamento, mas nós observarmos a história do povo de Deus, nós vamos ver que eles tinham que seguir regras, né? Eles tinham a purificação, eles tinham como acessar o templo, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. Então a adoração era ritualística, uma adoração que eles precisavam se adequar a procedimentos para poder adorar ao Senhor. E isso era algo que Deus não abria mão. Então tinha ali as pessoas responsáveis para poder manter isso em ordem, para poder observar cada detalhe da adoração. No Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos uma diferença nessa adoração. Ela deixa de ser ritualística e ela agora mostra a sua essência, né? Então, mostra a essência da adoração antiga aliança, deram lugar aos seus antitipos na adoração sob nova aliança. Todas as coisas temporárias apontavam para Cristo. Ou seja, muitas coisas que nós observamos na adoração veterotestamentária, agora no Novo Testamento nós observamos que todo aquele ritual, tudo aquilo que estava preparado aponta para Cristo. E hoje, na nova aliança, nós devemos adorar na nossa essência, né? Nós devemos adorar em espírito e em verdade, conforme diz o texto que João escreve, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Se você puder abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24. A versão que eu uso aqui é a versão NVI. E Jesus está ali conversando com uma mulher, e Jesus
então introduz com ela ali um diálogo, e nesse diálogo ela pergunta, né? Jesus, no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa mulher, ela pergunta para Jesus se deveria adorar em Jerusalém ou se deveria adorar em outro lugar. E Jesus falou assim, não é em lugar nem outro, né? A adoração agora não está condicionada a rituais, a adoração não está condicionada ao local, mas a adoração ela precisa ser em espírito e em verdade, ou seja, essa adoração envolve toda a nossa essência. A verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve a pessoa do adorador por completo. Então a adoração ela não se restringe a um culto, a um seminário, mas a adoração ela é o nosso estilo de vida, ela deve ser o nosso estilo de vida. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, a verdade é Jesus, Jesus é a verdade. O próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a adoração ela também tem que ter essa premissa, né? A premissa da verdade. A adoração, então, ela não pode se configurar de outra forma. Nós devemos adorar a Deus na pessoa bendita de Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, quando Jesus está dizendo para esta mulher que esse é o tempo chegou de adorar em espírito e em verdade, Jesus está dizendo para ela, olha, nós estamos vivendo um tempo novo, uma nova aliança, e você precisa entender que a adoração agora não são rituais, não são procedimentos religiosos, mas a adoração ela envolve o nosso estilo de vida, o nosso procedimento, os nossos valores, né? E esse ano nós estamos falando no Apacentai, o Pequeno Rebanho 2023, nós estamos falando sobre valores, e é importante nós olharmos para as Escrituras e observarmos que as Escrituras estão norteando o nosso caminho, está nos doutrinando para que possamos ter valores e precisamos adorar a Deus através de valores que a Bíblia nos revela. Então, a adoração é muito importante a gente entender isso. Adorar é essência, adorar é entender que Deus é o Senhor, que Ele é o nosso Criador, que Ele é digno de adoração. Então, a adoração não desculpa ser repetitivo, mas não é somente cantar e frequentar um culto. A adoração é a nossa vida, né? Nós olhamos lá no Antigo Testamento, antes da lei ainda, quando Deus pede para Abraão, seu filho Isaque, e Abraão vai ali e entrega o seu filho, e Deus poupa a vida do seu filho, nós conhecemos a história. É adoração, é serviço, é entender a soberania de Deus, é entender que Deus tem um plano para nós, é nos submeter à sua palavra, é nos submeter a Ele, é servi-lo com alegria, como diz o salmista. Então a adoração ela é muito abrangente, ela envolve a nossa vida, envolve, quando ela fala de espírito, ela está dizendo de algo interno, algo que faz parte da nossa essência, né? Então nós não precisamos vir ao culto e alguém dizer, eu adoro ao Senhor. Essa adoração ela não pode estar condicionada a simplesmente um momento ou um culto que tem a sua importância, mas a adoração ela precisa fazer parte da nossa vida 24 horas por dia, 7 dias na semana, ela precisa tomar conta da nossa vida. Então, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos adorar ao Senhor com aquilo que nós estamos fazendo, precisamos servi-lo. Então, adorar a Deus é amá-lo sobre todas as coisas, né? Quando os religiosos perguntaram para Jesus, né, quais são os maiores mandamentos, os 2 maiores mandamentos, e o Senhor respondeu que é
adorá-lo, amá-lo acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o seu entendimento, né? Então, a adoração ela envolve todo o nosso ser, toda a nossa rendição, tudo aquilo que somos, nós devemos nos render a Deus. Isso é adoração. Então, a adoração ela faz parte da vida do crente, daquele que nasceu de novo, daquele que teve uma experiência de novo nascimento, que olha para Deus não como alguém que vai socorrê-lo em momentos oportunos, mas ela vai olhar para Deus como o seu guia, como o seu pastor, como o seu Senhor, como aquele que nós devemos prestar conta, como aquele que nós precisamos desfrutar da sua presença, que nós entramos na sua presença. Adoração é a compreensão de que Deus é Deus Emanuel, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e vive, é ter essa consciência que Deus não está longe lá no céu, indiferente ao que está acontecendo aqui, mas está presente em todo o tempo, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente. Então, a adoração ela precisa ser constante, ela precisa ser um estilo de vida e ela precisa ter como base a palavra de Deus, né? Então, porque hoje há muitas adaptações, muitas opiniões, muitas pessoas formatando o seu jeito de adorar. Cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer se expressar de uma forma, mas se não tiver a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade como base, como fundamento, a adoração ela se torna improdutiva e ela não se configura como a adoração. A adoração ela precisa ter a palavra de Deus como norma, como doutrina. Então, verdade é isso, a gente poder olhar para as Escrituras e perceber como eu devo adorar, como eu posso ser um adorador, como eu posso invocar o nome do Senhor. Então, olhando para as Escrituras, nós precisamos absorver esse conhecimento e adorar a Deus em espírito e em verdade. E outra coisa extremamente importante nós precisamos ter uma visão de quem é Deus, né? Nós precisamos conhecer a Deus pela palavra, né? Como nós vamos adorá-lo se nós não o conhecemos? Precisamos conhecer, conforme diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, conhecer a sua vontade, entender o seu amor, entender a sua bondade, a sua misericórdia, entender que Ele tem um plano melhor para a nossa vida, entender que Ele cuida de nós, entender que Ele sabe de todas as coisas. Conforme o profeta Isaías disse que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e nem os nossos caminhos, os caminhos do Senhor. Então nós precisamos nos render ao Senhor e entregar a Ele a nossa vida, entregar a Ele o nosso ser e ficar totalmente conectados com o Senhor, ficar totalmente ligados ao Senhor. Então a nossa adoração ela vai ter um efeito substancial, ela vai ser aceita, a nossa adoração vai ser verdadeira quando a gente tiver esse conceito bem claro na nossa vida. Nós precisamos saber quem é o Senhor, nós precisamos adorá-lo dentro da perspectiva bíblica, porque a Bíblia vai normatizar isso, a Bíblia vai nos ensinar como nós devemos adorá-lo, e aí sim a nossa adoração vai ser uma adoração verdadeira, uma adoração que Deus vai aceitar e a nossa vida também vai ser transformada por essa adoração. Então, precisamos amar o Senhor, precisamos entender quem é Ele, precisamos contemplar a sua grandeza, contemplar a sua criação, reconhecer que nós somos criaturas do Senhor, que nós somos criados por Ele, para Ele. E essa visão, né, com esse pano de fundo, né, entendendo quem é Deus, olhando para as Escrituras, sabendo quem nós somos, a nossa adoração ela vai fluir, ela vai ser genuína, ela vai ser verdadeira. Porque
Tem pessoas que são adoradores de temporários, né? Quando recebe uma bênção, essas pessoas adoram o Senhor, elas glorificam o nome do Senhor, elas estão no culto, mas quando as coisas não caminham dentro da sua perspectiva, elas começam a se revoltar contra Deus, elas deixam de adorar. Mas o adorador, ele é selado pelo Espírito Santo, o adorador, ele não é temporário, ele é genuíno, e ele adora, começa a sua adoração aqui, e essa adoração vai perdurar por toda a eternidade. Amém? Então, que Deus possa trazer para nós luz, né? Trazer para nós o entendimento do que é adoração. E essa adoração, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser intensa, ela precisa ser verdadeira, e é importante nós entendermos isso, porque ela revitaliza a nossa alma, ela nos traz contentamento, traz-nos paz, ela nos traz essa clareza de que pertencemos a Deus e que fomos criados para a sua glória, para a sua adoração. Então, o diabo, o inimigo de Deus, o apóstolo Pedro vai dizer que o diabo é o nosso adversário, quando ele está tentando Jesus ali em Mateus capítulo 4, uma das coisas que ele oferece para Jesus é: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso, né? Todos os reinos dessa terra. Mas Jesus foi bem contundente e claro, ele disse: somente o seu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então, nós precisamos olhar para Jesus e aprender com Jesus. Somente a Deus nós devemos adorar e somente a ele nós devemos prestar culto. E culto nada mais é do que uma prestação de serviço. O culto a gente não assiste, mas o culto a gente participa. O culto foi feito para nós entregarmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, os nossos dons ao Senhor. Então, que possamos refletir sobre isso, porque o diabo quer a nossa adoração, quer o nosso culto, quer a nossa devoção, e aí nós precisamos decidir a quem nós vamos adorar. E quando nós adoramos a nós mesmos ou ídolos, nós estamos nos submetendo àquilo que o diabo ofereceu para Eva, ofereceu também para Jesus, né? Essa troca de deixar de adorar a Deus para adorar outras coisas. Então o homem não fica sem adorar. Ou ele adora a si mesmo, coisas, pessoas, ou ele adora a Deus. Eu te convido a refletir sobre isso e buscar ao Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, que vai ser uma experiência maravilhosa, marcante para a sua vida, vai mudar a sua vida cristã, vai mudar o seu entendimento sobre Deus e vai te levar a ter experiências espirituais profundas, marcantes e transformadoras. Vamos romper com o ritualismo, vamos romper com a religiosidade e vamos aprender, como Jesus disse para aquela mulher, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade nós possamos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero concluir essa reflexão, esse tema, adoração, dizendo para você isso, que adorar é curvar-se, prostrar, inclinar-se, reverenciar o nome do Senhor, ser reverente, ter essa percepção, essa consciência da presença dele em todos os lugares que estamos, aonde frequentamos, Deus está presente. E quando nós temos essa consciência, nós sempre vamos honrá-lo com as nossas palavras, vamos honrá-lo com as nossas atitudes, e prostrar é isso, é honrá-lo, é reconhecer o Senhor, reconhecer a sua bondade, reconhecer a sua graça e reconhecer a sua misericórdia. Amém? Então nós não podemos ritualizar, formatar a adoração, criar
protocolos para que a gente adore. Nós precisamos de uma experiência espiritual, né? De uma experiência através da Bíblia, através de Jesus, uma experiência que nos leve a transcender, a entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o caminho que Jesus abriu quando Jesus morre e ressuscita. O véu foi rasgado e agora nós temos acesso à presença do Senhor e nós temos esse privilégio de adorá-lo, de entrar na sua presença por esse novo e vivo caminho, esse caminho que Jesus pavimentou para a nossa vida e possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Não deixe a sua vida cristã ser uma vida cristã ritualística, monótona, mas faça da sua vida cristã uma vida cristã genuína, vibrante, uma vida cristã em constante crescimento, amadurecimento, experiências espirituais. E isso a gente consegue quando nós entendemos quem é Deus e quando nós aprendemos como nós devemos adorá-lo. E aí a nossa vida cristã vai ser pulsante, vai ser dinâmica e nós vamos servir o Senhor sem precisar ninguém ficar nos empurrando de alguma forma, mas nós vamos ter iniciativas, seremos proativos e o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração porque nós vamos querer, de uma forma prazerosa, alegre, entusiasmada, servir ao Senhor, porque nós transcendemos o ritualismo e agora nós estamos na nova aliança, né? Uma aliança feita pelo sangue de Jesus e agora nós temos essa condição de adorar o Senhor em todo tempo, em todo momento com a nossa vida. Amém? Quero orar pela sua vida nesse dia, para que Deus abençoe a sua vida, para que o Senhor faça de você um adorador, alguém que o adore em espírito e em verdade, porque é desses que Deus procura. Deus não está procurando religioso, mas Deus está procurando adoradores. Que eu e você sejamos verdadeiros adoradores. Oremos em nome de Jesus. Senhor, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre nós. E que possamos entender a essência da adoração, Senhor. De Te adorar em espírito e em verdade. Te adorar, ó Deus amado, tendo a palavra de Deus, a Sua palavra revelada como normativa, aquela palavra que nos doutrina, que nos ensina a fazer corretamente aquilo que nós devemos fazer, Senhor. E que a nossa adoração seja genuína, que a nossa adoração seja espontânea e que ela possa ser, Senhor, impactante para aqueles que estão do nosso lado. Que a nossa adoração, Senhor, seja algo que flua do nosso interior, que seja parte da nossa essência, Senhor, e que nós sejamos em tempo integral adoradores do Senhor, possamos entregar a Ti a honra, a glória, o louvor, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de ser glorificado, Senhor, e nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, e que, ó Deus, é um prazer, é uma alegria estar na Tua presença, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que possamos ter alegria, Senhor, que possamos ter prazer na adoração. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, você que nos acompanha, que está participando desse programa, você internauta, você irmão, nós agora vamos contribuir, nós vamos agora participar desse privilégio de poder contribuir, de manter a obra de Deus, de fazer a obra de Deus através das nossas contribuições. É importante entendermos o conceito bíblico, a doutrina bíblica, o princípio bíblico de contribuição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos na obra de Deus, nós precisamos ter consciência do que estamos fazendo. E o nosso propósito é que, além de você abençoar a obra de Deus, manter a obra de Deus, fazer com que a obra de Deus se expanda através da sua contribuição,
Nosso maior desejo é que você também seja abençoado, porque a palavra de Deus tem várias promessas para aqueles que contribuem. A generosidade é uma marca do cristão. E eu quero refletir com vocês um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. O texto diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós temos aqui uma promessa e um chamado para a gente honra a Deus não somente de uma forma abstrata, mas nós honramos a Deus também de uma forma efetiva, né? O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que nós suamos para ganhar, nós honramos a Deus contribuindo e dando prioridade ao reino de Deus, porque aqui ele fala de primícia, né? Ou seja, quando nós recebemos o nosso recurso, nós dedicamos a Deus, nós honramos a Deus e nós dizemos com a nossa atitude de contribuição, graças a Deus por esse recurso, porque ele veio da mão de Deus, é Deus que supre as nossas necessidades, é Deus que nos dá talento e capacidade para trabalhar, é Deus que nos ajuda no nosso trabalho, é Ele que abre portas. Então nós precisamos entender esse conceito, esse princípio e honrar a Deus com a nossa contribuição, com a nossa oferta. É importante nós entendermos isso para fazermos corretamente, porque muitas pessoas contribuem e não são abençoadas porque elas fazem com a motivação errada, fazem não entendendo o princípio bíblico de contribuição. Então nós precisamos entender isso e fazer com alegria, com generosidade e com gratidão, ok? Então que você possa agora participar desse momento importante do reino de Deus. Vai aparecer aí na sua tela as nossas contas, né, para você fazer via Pix, via internet, a sua contribuição. Não deixe de participar, faça um voto com Deus, se comprometa com o reino de Deus através da sua contribuição. E eu tenho certeza que se você entender esse princípio de honra, de gratidão e generosidade, o Senhor vai abençoar a sua vida ricamente. Eu quero agora orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades e abrir portas em nome de Jesus. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção para aqueles que entenderam esse princípio bíblico da contribuição. Que eles possam honrar o Senhor com alegria, com generosidade e serem participantes, Senhor, desse momento tão importante do teu reino. Esse momento que nos ajuda a manter a obra e a expandir a obra. Que os teus servos sejam abençoados, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Pois a tua palavra diz lá em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Por isso, eu invoco a tua bênção, a tua graça sobre os teus filhos, que haja um desprendimento, que haja generosidade, Senhor, e que o teu nome seja glorificado, e que a igreja seja abençoada, as famílias sejam abençoadas, e o teu reino cresça, e o teu nome seja glorificado pela vida do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu só quero louvar.
Muito bom ter a sua participação aqui conosco no programa Conectados com a Palavra. Eu quero te convidar a estar conosco na próxima semana, nos próximos episódios dessa série que nós estaremos aqui falando sobre valores, né? Muito bom, grato pela sua participação. Convide seus amigos e parentes para poder participar, reúna sua família e use os temas que nós estaremos falando aqui para poder conversar, para poder refletir. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada. Nós aqui do programa Conectados com a Palavra temos um compromisso com as Escrituras, temos um compromisso com a Palavra de Deus e nós queremos ser aqui arautos, né, do Senhor Jesus para poder transmitir com fidelidade a sua palavra, pois ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é muito proveitosa para a nossa vida, para a nossa família. Então eu quero te convidar a participar. Não esqueça, coloca aí na sua agenda, coloque aí no seu tablet, no seu celular, um aviso para você estar conectados conosco. Eu tenho certeza que teremos aí uma grande jornada, uma jornada abençoada, e eu tenho convicção que nós sairemos diferente depois de participar desse programa, porque nós estaremos aqui falando das Escrituras e dos valores importantes para nos manter de pé, valores que são importantes para nós seguirmos Jesus e sermos sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e vamos voltar à palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus para que a gente possa viver uma vida próspera e abençoada. Muito obrigado, Deus abençoe.